Bora desvendar um dos tópicos que, vamos combinar, tira o sono de muita gente no Cisco SI. A configuração de DHCP Relay quando o cliente e o servidor estão em VRFs diferentes. Então, o nosso roteiro é o seguinte: a gente começa entendendo por que isso é um desafio no SI, depois segue a jornada de um pacote, monta a configuração peça por peça, encara o cenário inter-VRF e, no final, tem aquele checklist para quando as coisas não saem como esperado. Beleza, para começar, vamos entender qual é o grande desafio aqui. É basicamente uma mudança de paradigma, sair de um único comando para um modelo inteiro baseado em políticas. Pois é, no mundo tradicional, era só digitar um IP Helper Address e pronto, problema resolvido. Já no ACI, a história é outra. A gente precisa construir essa lógica usando objetos, políticas e contratos. Parece mais complicado e, de fato, exige uma nova forma de pensar, mas é isso que dá todo o poder e a flexibilidade para a ferramenta. Ok, antes de sair clicando em tudo que é menu, que tal a gente dar uma de detetive e seguir o caminho que um pacote DHCP faz dentro do ACI? Entender o fluxo é meio caminho andado. Olha só, são 6 etapas principais. Tudo começa com aquele broadcast do cliente, o famoso Discover. Aí o Switchleaf, muito esperto, intercepta essa requisição, empacota ela num pacote unicast direcionado e aí sim encamina para o servidor. Depois tem o caminho de volta com a oferta do IP e a entrega final. E aqui, pessoal, está o verdadeiro pulo do gato. A grande sacada. O Switchleaf faz uma pequena mágica. Ele cria uma rota especial, que a gente chama de vazada, para conseguir enviar a requisição da VRF do cliente direto para a VRF onde o servidor está. É esse truque que faz a comunicação entre esses dois mundos diferentes acontecer. Certo. Agora que a gente já entendeu a teoria por trás, como é que a gente bota isso para funcionar na prática? A configuração se baseia em 2 peças-chave. Uma que a gente pode chamar de o quê e outra que funciona como o gatilho. A primeira peça é a DHCP Option Policy. É bem simples. Ela basicamente define o que fazer, ou melhor, para onde mandar as requisições da DHCP. E aqui vai uma dica de ouro. Sempre crie essa política no Tenant Common. Por quê? Porque ele é uma área compartilhada. E isso garante que a política fique visível e possa ser usada por qualquer outro tenant. Em segundo lugar, vem a DHCP Relay Label. Pensa nela como se fosse um adesivo, um sticker. A gente cola essa etiqueta em um bridge domain e ela funciona como gatilho que avisa: ei, você aqui, a partir de agora, use aquela DHCP Option Policy que a gente acabou de criar. Simples, né? Beleza, agora vamos juntar tudo e ir para um nível expert. O cenário mais comum que a gente encontra por aí, serviços compartilhados, onde o cliente está em uma VRF e o servidor DHCP está em outra, totalmente separada. E aqui a inteligência do ACI brilha. Pelo simples fato da nossa política estar lá no Tenant Common, o ACI já entende o que precisa fazer. Ele cria automaticamente uma rota super específica, uma rota 32, para o IP do servidor e vaza essa rota para dentro da VRF do cliente. É isso que permite que a requisição encontre o caminho. Tudo lindo, a requisição chegou no servidor. Mas e agora? Como é que a resposta, a oferta do endereço IP, consegue fazer o caminho de volta? É nesse ponto que muita gente se perde e a configuração falha. E a resposta é categórica e é a regra número 1 do modelo de segurança Zero Trust do ACI. O contrato é obrigatório. Sem um contrato que permita explicitamente a comunicação, nada passa de um lado para o outro. Ponto final. Esse contrato funciona como um passaporte. Ele não só libera o tráfego nas portas UDP certas, a 67 e a 68, como também, e isso é crucial, garante que a rota de volta da VRF do servidor para a subrede do cliente também seja vazada. É o contrato que ensina o caminho de volta para o pacote. Tá, mas e se, mesmo depois de configurar tudo isso, a coisa não funcionar? Calma, vamos passar agora por um checklist bem prático, um guia rápido para a gente diagnosticar o problema sem dor de cabeça. Antes do checklist em si, 2 dicas avançadas que podem salvar o dia. Primeiro, fique de olho na Option 82. O ACI adiciona essa informação por padrão e alguns servidores Windows podem simplesmente descartar o pacote se não estiverem configurados para confiar nisso. Segundo, o IP primário do branch domain. O ACI usa esse IP como gateway na requisição DHCP, então ele precisa estar alinhado com o escopo que foi configurado lá no servidor. Então vamos lá, siga essa ordem. Primeiro, o contrato. Ele existe? Ele está permitindo o tráfego nas portas UDP corretas? Parece básico, mas é o erro mais comum. Segundo,
vai lá na subrede do cliente. A opção Shared Between VRFs está marcada. Sem isso, o vazamento de rotas não acontece. E terceiro, um detalhe que muita gente esquece: o firewall do próprio sistema operacional do servidor. Dá uma olhada para ver se ele não está bloqueando a porta 67. Depois de dominar o DHCP Relay, a peça final do quebra-cabeça é, claro, conectar os endpoints, sejam eles virtuais ou físicos. Isso já abre a porta para a nossa próxima grande questão. Como o ACI se integra com domínios do VMware ou com servidores físicos, o famoso bare metal?